Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco. Já virou um hábito, né? Uma vez por mês estamos aqui na última sexta-feira para encontrar brasilianistas, lusitanistas que, a convite do nosso programa de literatura e crítica literária, tem respondido e tem participado, então, desse evento que a professora Diana Navas, nossa coordenadora, e eu temos levado adiante, né? Então, como hoje é a nossa última conferência, né, desse semestre, eu queria só roubar um pequeno tempinho do Pedro para dizer, do nosso convidado, para dizer que nós estamos fazendo, eu me dei conta que Diana e eu estamos fazendo essas conferências desde 2020. Então, conseguimos fazer 2020, depois 21 e agora 22 também. E nesse primeiro semestre de 22, né, e sempre assim, com muita gente, alunos, professores, etc. E nesse semestre de 22, então, a gente teve uma exceção. Em lugar de 4 conferências, que é normalmente o que acontece, nós tivemos 5 conferências, né? Nós começamos, acho que todo mundo se lembra, mas eu vou lembrar aqui também, nós começamos em fevereiro, né, junto com as comemorações da Semana de Arte Moderna. Então, nós tivemos o João Souza Cardoso, que apresentou, então, uma comparação entre Almada Negreiros e Mário de Andrade, então, um professor da Universidade Lusófona de Lisboa. Depois, também, nós tivemos uma professora portuguesa, Sara Reis, da Universidade do Minho, que aí trabalhou com uma outra questão, ela trabalhou com os clássicos infantis. Depois, nós tivemos, então, a Suzana Burianová, que é a segunda pesquisadora brasilianista da República Tcheca, que esteve conosco também. No mês passado, nós tivemos a Nathalie Jolan, que trabalhou com Ferreira de Castro, e hoje, então, a gente terá o professor e pesquisador Pedro Serra, que atua, né, como brasilianista, lusitanista, pesquisador, filólogo, na Universidade de Salamanca. Se não me falha a memória, acho, não tenho certeza, mas que é o primeiro professor de Salamanca que nós temos aqui. Então, Pedro, nós te agradecemos muitíssimo, Diana e eu. Diana pede desculpas por não estar aqui, ela está impossibilitada, mas nós trabalhamos juntas para trazer esses pesquisadores, então ela pede desculpas, Pedro, mas ela vai assistir depois a sua fala, né? Então, vou fazer uma breve apresentação, eu estou chamando de breve, porque o Pedro Serra, na verdade, Pedro Emanuel Roda Grincho Piecciocchi Serra, né? É um pesquisador com uma produção muito grande, com várias atividades na universidade, e que, então, teve o seu doutorado em 97. Atualmente, ele é professor catedrático da Universidade de Salamanca, no Departamento de Filologia Moderna, né? E as matérias que interessam mais especificamente, mais atualmente, ao professor Pedro, estão centradas na poesia e no romance português contemporâneos, mas também a gente vê pelo currículo, pelas produções, a prosa barroca peninsular, né? Ele é editor de clássicos da língua portuguesa, aí incluindo obras, então, que vocês conhecem, de autores que vocês conhecem bem, como Rui Belo, Antônio Franco Alexandre, Carlos de Oliveira, José Almino, né, bem próximo da gente, Paulo Henriques Brito, também bem próximo, e José Emílio Nelson, né? E é interessante, Pedro, que você traduziu para a língua portuguesa uma obra realmente fundamental, maravilhosa, que é o Orientalismo, né, do Edward Said, né? Então,
O Pedro tem várias atividades, assim, inclusive de tradutor, né? E eu vou destacar algumas publicações para que nosso público, se tiver interesse, também poderá procurar, se é que já não conhece, né? Ou depois também fazer questões para você a respeito dessas obras, né? Então, eu destaco algumas como Sintomas da Modernidade, em Essa de Queiroz, Conversas Civis, Estudos sobre Francisco Manuel Melo, Romance e Filologia, Um Nome para Isto, Leituras da Poesia de Rui Belo, Um Intelectual na Fobulândia, Estudos sobre o Ensaísmo de Fidelino de Figueiredo, Estampas do Império, do Barroco à Modernidade Tardia, em Portugal, então esse é um texto de 2014, Uma Abelha na Chuva, uma revisão, também um texto muito interessante, Modernismo e Primitivismo, as antologias de poesia também, ou antes, uma aula dos meios da poesia, cinema e fotografia, antologia crítica da literatura portuguesa do século XX, que aí é em coautoria com a Ana Maria Garcia Martins, e, além de todos esses livros, essas coletâneas, os trabalhos também, os artigos, né, em revistas bastante significativas, periódicos muito qualificados, o professor Pedro, né, foi visitante na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, né, em 2001, e depois em 2016, e aqui eu sublinho que ele também foi professor visitante da Unicamp em 2006, em 2013, morando aqui em São Paulo, trabalhando na Unicamp e fazendo percurso com o famoso ônibus Massa Crítica, para todos que conhecem a Unicamp. Ele é membro do Centro de Literatura Portuguesa em Coimbra, do Instituto de Literatura Comparada do Porto, de grupos de pesquisas de hermenêutica e literatura comparada na Autônoma de Lisboa, também tem ligações como chercheur associé na Sorbonne Université, enfim, é um professor e um pesquisador de muitas atividades importantes para a nossa língua portuguesa, para a cultura portuguesa, né? E aí, então, nós temos várias coisas ligadas ao Brasil e a Portugal também. E hoje o Pedro escolheu para falar, escolheu como tema, né, dessa tarde, uma coisa muito interessante, né, que é o verso projetivo de Charles Olson, né? Só vou dizer que o Olson é um poeta americano, estadunidense, e que foi quem cunhou os termos pós-modernismo e verso projetivo. Então, Pedro, eu agradeço a você estar aqui conosco para falar hoje. Agradeço em nome do programa, em nome da Diana também, né? Nós duas trabalhamos nisso, juntamente com outros professores que sugerem nomes de pesquisadores. Então, eu passo a palavra a você para a gente conhecer melhor, né, essa escolha desse poeta, foi influenciado pelo Pound, quem conhece o poeta, e então você tem a palavra. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas, enfim, agradeço a apresentação e gostaria de, muito brevemente, começar por reiterar a Beth Brait e a Diana Navas o amável convite para participar neste ciclo de webinários e, enfim, muito especificamente, agradeço à Beth, à Diana, também à Priscila e ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Ok, então eu vou começar.
Charles Olson, no conhecido ensaio Projective Verse, publicado em 1950, outorga ao sentido da poesia não um conteúdo semântico, mas uma dimensão performativa. O conteúdo de um poema e da poesia é a respiração e a auralidade, que constituem, assim, o outro da escrita e, ponto importante, na escrita. A perceptividade no reverso da escrita deverá emergir tanto no momento criativo como no ato de leitura. É isto que o poema, disposto como composição por campo, visa comunicar ou transmitir. Uma outridade não linguística, cuja captação necessariamente demanda a mediação linguística. Ou melhor, neste sentido, que só nas fissuras ou rupturas do suporte linguístico e escrito é dada a percepção da leitura. Dedicarei uma primeira parte da minha intervenção a rever e sistematizar alguns aspectos principais, os principais nexos argumentativos de Charles Olson em Projective Verse, fazendo, digamos, em regime de close reading. E realmente a minha intervenção, como verão mais adiante, acabarei por incidir em jeito de crítica prática num poema de um poeta português, mas faz parte, digamos, de um conjunto de reflexões e de textos que tenho vindo a publicar precisamente sobre crítica literária. Portanto, nessa primeira parte farei essa sistematização e, entretanto, também alguma breve alusão à fortuna crítica do ensaio de Olson, nomeadamente à valoração em grande medida negativa que dele fez Marjorie Perloff. Refiro-me ao ensaio Charles Olson and the Inferior Predecessors, Projective Verse, Revisited, 1973, e, recentemente, a uma interpretação restaurativa e bem mais abonatória, claramente, francamente abonatória, como a que foi levada a cabo por Alan Marshall em Charles Olson Changes Objects, a Reinterpretation of Projective Verse, não é? Do ano 2019. Seja como for, numa segunda parte, em jeito de crítica prática, como já referi, aludirei mais detalhadamente a um poema do poeta português António Franco Alexandre, um dos poetas vivos mais importantes na atualidade, não é? Em cujos primeiros livros se aprecia o influxo de Charles Olson, sem, contudo, a ele se reduzir. Gostaria de dizer que a minha intervenção, e que vai ficar gravada, dispensa alguns aspectos mais filológicos, digamos assim, de todas estas referências, mas enfim, é uma versão oral. Não é? O ensaio de Olson não é uma peça de teoria stricto sensu, não supondo uma sistematicidade metodológica que poderíamos vincular a um âmbito académico. Isto dito, a complexidade da reflexão do poeta norte-americano é conspícua, revelando um exercício de ruminação de um amplo arquivo de referências, desde logo à poesia e reflexão poéticas de Ezra Pound, William Carlos Williams, E. Cummings ou Robert Creeley, um arquivo com o qual dialoga, mas sobretudo a partir do qual pretende pensar o fenómeno poético com o intuito de o abrir a novos possíveis temáticos e formais. Muito se tem articulado e escrito sobre este gesto, que em primeira e última instância visa, no fundo, pensar a continuidade do novo, não cancelando esta possibilidade em virtude da, entretanto, vexata quaestio, da consagração do novo como tradição. Como mais adiante argumentarei, brevemente, grande parte das objeções de Marjorie Perloff ao ensaio de Charles Olson devem ser situadas no contexto de difícil gestão da obsolescência da modernidade poética e de uma posteridade sua que foi sendo conhecida precisamente como pós-modernidade, e como a professora Beth já referiu, deveu precisamente também, com alguns equívocos, a sua cunhagem, digamos assim, ao próprio Charles Olson. A leitura que Perloff leva a cabo de Olson orienta-se no sentido de considerar encerrado o grande projeto das vanguardas e de entender a peça do poeta americano como sintoma de uma pós-modernidade pouco original,
ou o que é o mesmo, de entender a via de Olson como uma repetição esterilizante de achados autênticos de Pound, Williams, Cummings ou Creeley. Compartilho com Perloff o mal-estar com o construto pós-moderno. Já não subscrevo o modo como desarticula e pretende despotenciar o ensaio de Olson. Porque, precisamente, ao invés de Perloff, considero que o ensaio de Charles Olson acomoda a noção de que o novo é ainda possível. Não? De algum modo, aquilo a que chama verso projetivo é, em grande medida, um por fazer. Não? A abertura de uma projeção que, se de um lado, como afirma categórico, supõe que sob o signo do negativo, cito Eliot, não é verso projetivo, quer dizer, encerra de alguma maneira a modernidade tardia representada por um Eliot, se entenda sobretudo a um corpus mínimo antecessor, atende ao mesmo tempo, e sobretudo a um corpus mínimo antecessor, que em grande medida fica por explorar no próprio ensaio, de primitivos, chamemos-lhe assim. Concretamente, Trojan Women, de Eurípides, uma cena homérica de Nausicaa e suas raparigas lavando as roupas, ou do Teatro Nou, a peça Ogoromo, de Seami, cujos equivalentes, e agora cito uma vez mais as palavras textuais de Olson, se encontram ainda por fazer. Não é? Portanto, é este gesto ambivalente, não é? De suspensão, mas também enfim, de retorno, digamos assim, a uma espécie de primitividade ainda atuante que temos no ensaio de Olson. Não é? É a partir deste corpus mínimo, fantasmaticamente aninhado no ensaio, como já disse, não é propriamente esclarecido em todas as suas dimensões, não é? Que Charles Olson propõe, com a noção de verso projetivo, deslocar, superar ou sair fora da querela objetivismo-subjetivismo que determinou, com diferentes modulações, a alta modernidade anglo-americana. Deslocar, superar ou sair fora do formalismo objetivista em direção àquilo que descreve como objetismo, não é? Enfim, Cunha distingue, não é? Objetivismo disto que chama objetismo. E o que é o objetismo? Cito uma vez mais, objetismo é o libertar-se, ou livrar-se, da interferência lírica do indivíduo como um ego, é o libertar-se, o livrar-se do sujeito e da sua alma. Não é? Um dos fulcros do ensaio, a que, do meu ponto de vista, se não prestou devida atenção, ou nos termos em que considero que devem ser explorados, estriba precisamente aqui. Deslocar o marco especulativo, subjetivismo, objetivismo, passa pela noção de que o humano é também um objeto, não é? Que entra em relação com uma generalizada objetualidade. Não é? Este lance, aparentemente simples, é, contudo, pleno de consequências, algumas delas inclusivamente impensadas pelo próprio ensaio de Olson, pois assenta como ponto de partida que qualquer enunciação é já um artificioso fora de si, reequacionando necessariamente os termos de uma larga tradição de psicologização do fenómeno estético-literário, do lírico como emanação de íntimos e de intimidade. Dito de outro modo, sujeito e subjetivismo podem ser nomes, ou serão talvez nomes, para o que sempre se subtrai a qualquer ato ou performance criativo. Cito uma vez mais Charles Olson, pois o homem, ele diz man, mas enfim, o ser humano, é ele próprio um objeto, seja quais forem as vantagens que a si mesmo se conceda, quanto mais se reconheça como objeto, maiores serão as suas vantagens, particularmente quando acede àquele momento de suficiente humilitas que o torna algo útil. Tudo isto carreia, quero crer, um novo modo de entender a relação entre os objetos, num campo de generalizada objetualidade. Tudo isto carreia, enfim, um novo modo de equacionar o que significa qualquer fenomenologia vivencial ou experiencial. E, sobretudo, o que nos importa, especialmente, significa a possibilidade de continuar a pensar a poesia a partir da forma, sem os espartilhos e determinações do formalismo.
não é? Mais além, inclusivamente, enfim, de sabermos como sabemos, de que o verso projetivo, não é? A forma aberta, visava sobretudo enfim, a suspensão, não é? das formas fixas. Não é? É então assim que Olson estabelece a cinética, o princípio e o processo do poema. Isto é, o poema é, a expressão que utiliza é a seguinte, é transferência energética, de energia simultaneamente colhida e descarregada e este agora é um ponto importante, da respiração e da dimensão voco-auditiva da enunciação. Do verso projetivo, diz-nos, cito, apenas valerá aquele em que o poeta consegue registar tanto o adquirido pelo ouvido como o adquirido pelas expressões da sua respiração. Não? Então, ouvido, oralidade e respiração. Não? Anote com traço grosso, desde já, não? Que a fenomenologia do verso projetivo de Olson não atrai tanto, na analítica que propõe, a perceptividade visual. Não é uma questão de sumenos importância, pois a redução do sensorium humano à oralidade e à tactilidade, à rítmica do ouvido e do sopro, não? Seria um bom ponto de partida para distinguir o verso projetivo da versificação da tradição imagista e ideogramática, por exemplo. Não? A espontaneidade que obedece ao ouvido, a espontaneidade da silabação locutiva, não é exatamente homologável ao instante fixado, com violência e precisão, do imagismo. O verso projetivo é marcado pela infixidez, não é? Se me permitem, enfim, a palavra, não é? Daí que atraia a figura da dança, não é? É uma espécie de dança, mais do que a da imobilidade estática ou estática, talvez até melhor. Não é? A Olson, de resto, não parece interessar tanto a instantaneidade como a velocidade. Não é? Esta é uma palavra forte de pensar. Não é? E como tal, é ao ouvido, não é? E não à visão, que atribui uma maior proximidade da atividade mental. Lapidarmente dirá que, cito, a mente é a irmã do ouvido, sendo que a silabação locutiva, que, enfim, chamo-lhe assim pelo próprio Olson, que destaca precisamente o valor, inclusivamente etimológico da sílaba, não? Pelo valor etimológico que a sílaba tem, precisamente, na formação de palavras, a silabação locutiva é filha, e esta é a expressão que utiliza, é filha deste incesto. Não? Este incesto, ele chama-lhe incesto, não? Entre a mente e o ouvido, não? Porque são irmãos. Não? Mente e ouvido são irmãos. É em função destes termos que o verso projetivo, o poema projetivo, como transferência energética, se constitui por aquilo a que Charles Olson chama composition by field, não? Campo compositivo, ou composição por campo, ou de campo, ou ainda open composition, isto é, composição aberta ou abertura compositiva. O que isto significa para o poeta norte-americano é que o poema é um espaço tensional, não? Enfim, digamos que, tratando tudo como objeto, não? Que é mais ou menos o que... Isto vai ser uma espécie de simplificação um bocadinho grosseira. Os objetos perdem, digamos assim, a sua discrecionalidade e ganham a sua, digamos assim, a sua conformação como campo de relações, não é? Como relações. Não é? O que isto significa para o poeta norte-americano é que o poema é um espaço tensional em que todos os elementos que o integram, sejam eles a sílaba, o verso, a imagem, o som ou o sentido, constituem uma fenomenologia objetual que vale pelo modo e em função do modo como são dispostos em relação entre si e ainda, como tal, atualizados. Não? Este ponto é também importante, não? O da atualização, porque os objetos de um poema comportam-se, neste sentido, como os objetos que integram aquilo que conhecemos como o mundo. Não? Permitam-me uma citação algo mais extensa, neste sentido, cito
Charles Olson, os objetos que ocorrem em qualquer momento dado da composição, não? Podem ser, devem ser tratados exatamente como ocorrem aí, e não por quaisquer ideias ou preconceitos ou preconceitos exteriores ao poema. Devemos lidar com eles como uma série de objetos situados em campo, de tal modo que uma série de tensões, que eles objetos também são, não? Que conseguimos manter exatamente no interior do conteúdo e do contexto do poema, que foi forçado pelo poeta e por eles a existir. Não? A composição, não? Assim, é esta lábil, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente muito sólida, ou a solidez possível ao poema reside aqui, tensão, que força a existência do verso projetivo, do poema projetivo, quer no momento da sua escrita, quer no momento da sua leitura ou audição, não? Silenciosa ou outra. E esta radical tensão endógena do poema, por último, é a que concorre e decorre do exterior do poema, ou como formulou Olson, the stands toward reality outside the poem. Não? A pressão do fora do texto, a pressão, no fundo, do não dito, a pressão do impossível de dizer, como muito bem viu o já citado Alan Marshall, é inalienável no verso e no poema projetivo. E cito agora, precisamente, Alan Marshall, a que já fiz referência. Não? What I want to get at is the idea that tension that matters in Olson's work, the projective tension, also has to hold between what the poem has said and what remains unsaid. That the energy there, busily between, feeds into such energy as may be captured, simultaneously galvanized and registered by the poem. The poem is not a closed circuit, it is an open one. It ranges like a field. Its reality tends beyond itself. O verso e o poema projetivos, fim de citação. O verso e o poema projetivos, como o poeta projetivo, são, no fundo, figuras desta realidade a tender para além de si próprio. Aqui chegados, vou avançar com a leitura de um poema, como antecipei no início, de um poeta português contemporâneo, como amostra, dentro do possível, espero que amostra suficiente, da declinação em língua portuguesa desta composition by field, tal como dela se aproxima Charles Olson em projective verse. Não? Refiro-me ao poeta António Franco Alexandre, a que já fiz referência, e agora, se me permitem, vou ler o poema, mas vou projetar também, enfim, vou partilhar o ecrã, de maneira a que possam acompanhar de forma mais cabal. Não sei se está a ser bem visível, mas aqui vai. O poema tem por título Minhas Pequenas Dúvidas e a Guerra. E o poeta, insisto, é António Franco Alexandre. Minhas pequenas dúvidas estabelecem habitação violenta, furam pelos ossos, espalham os dedos em volta, os caulos aquecidos do vento, roem lentamente os pátios inertes, instalam a dobra azul dos cotovelos, resistem, têm ambígua a elegância elementar da água, dobram as espigas nos dentes, conhecem o nervo estendido no céu. Mexem os dedos na gaveta, o calcário das costas, vigiam com cuidado as vísceras dos galos, a variável rotação dos planetas, enquanto a galáxia gira em si mesma intensamente inútil. Minhas pequenas dúvidas multiplicam os dentes, decoram Marx, passeiam o silêncio pela trela, resistem, furam pelos dedos, as vísceras intensas do vento estabelecem cotovelos completos. Têm a violência constante dos ossos, resistem, dobram lentamente a trela das estrelas, ferem as vísceras inertes do silêncio, espalham em volta a demasia oblíqua das espigas dos pulsos, leem o jornal misturado à saliva, aprendem sem ruído a máquina da pele. Minhas pequenas dúvidas resistem ao calcário dos nervos, estabelecem habitação inútil, dobram os ossos ao calor dos pátios. Enquanto o coração se prende às cordas,
cruzadas do silêncio, esmaga entre os dedos uma gota estreita de noite. Fecho os olhos ao gás das granadas em voo. Escrevo, rumino, peso as estrelas ao fundo da garganta moída, buscando entre polícias de dentes aos ombros uma mancha de vento que nos sirva de céu. E um corpo que permita o repouso velocíssimo do esperma, porque, entendes, minhas pequenas dúvidas explodem no ar balões de espigas, cotovelos oblíquos, quando voam no pátio as curvas variáveis da matraca. Uma ternura, entendes? Uma ternura de ombros, de cabelos completos, de nervos na água, de dedos constantes ao calor dos ossos, enquanto o coração se agarra à noite espessa ou me conhece um caule e elegância nos pulsos. Ternura, entendes? É ter perdido a voz, a granada que voa, pesada como esta palavra. Ternura, ao cair sobre a trela elementar dos dias. São ombros, entendes? Um nervo cruzado, a doce rotação do sangue nos ossos, o cansaço dos galos quando limpo o suor anguloso das axilas, um corpo respirado por dentro junto à boca. Minhas pequenas dúvidas embatem contra o chão da gasolina ardida. Moram dentro da trela, leram Platão, arrastaram carroças, cortaram de manhã as vísceras da água, hesitam na carícia do corpo que se estende e dobra sobre os ossos, como minhas pequenas dúvidas enumeram os dentes. Conhecem Hegel, ultrapassam obliquamente os pulsos, procuram a habitação inerte. Minhas pequenas dúvidas pequenas aconchegam no bolso um rato amargo, vestem à pressa os ossos, aguardam a rotação inútil dos planetas, vigiam as estrelas moídas na garganta. Pornograficamente acordo com o sexo dentro da boca. Minhas pequenas dúvidas acendem luzes, arames, fazem vibrar alarmes, estabelecem gritos cruzados nos ossos, abençoam granadas de dentro da janela, acordam a polícia no seu sono oblíquo, estabelecem habitação de galos no silêncio. Minhas pequenas dúvidas arrancam os dedos do chão, cortam as árvores, alcatroam a alma, proíbem movimentos de mais de duas mãos, avisaram de noite a presidência, ferem a água, estabelecem vísceras variáveis, aconchegam um rato no calcário, pornograficamente adormeço com o sexo dentro do bolso. Minhas pequenas dúvidas pequenas abrigam-se do voo nas axilas do vento. Minhas pequenas dúvidas não morrem, ceias dentro dos galos, vigiando a carroça elementar dos ossos, agarradas ao nervo do silêncio. Resistem, furam pelos dentes, espalham em torno o vento seco, os caulos, estabelecem cotovelos inertes, enquanto uma guerra se prende às cordas constantes da ternura. Minhas pequenas dúvidas desatam os nós dentro da boca. Madrugada. As lanternas apitam a corrida dos dentes pela rua. Estamos contando os dedos que nos restam. Não sei se são de gás ou raiva as lágrimas dos pulsos. Ajudo-te a despir, notando as cicatrizes e algum piolho oculto. Minhas pequenas dúvidas cansadas adormecem num bolso e estamos nus. Abraço-te devagarinho com as costas dos ossos, dobrando os cotovelos da gaveta. Minhas pequenas dúvidas pequenas sussurram junto ao chão, movimentam espigas sobre os nervos, desejam vigilância. Minhas pequenas dúvidas, minhas estrelas miúdas, sufocam numa névoa de granadas, pouso as asas angulosas no cimento. Dói-me na mão direita uma falta de dedos, uma falta de rios, pornograficamente adormecemos. Então, até aqui o poema nas suas 6 secções. E voltando então agora e avançando pelo comentário, não? Ora, a apóstrofe com que somos confrontados na segunda das 6 secções que integram Minhas Pequenas Dúvidas e a Guerra, que é uma composição poética de 1973, que seria publicada em livro, e concretamente no livro Sem Palavras Nem Coisas, de 1974, tematiza e aponta, enredo autorreflexivo do poema, o seu valor generalizado no texto. Não? Qualquer ponto do fluxo verbal, que, enfim, e espero que a leitura tenha dado conta disso, demanda uma espécie de interpelação súbita, muito embora banalizada,
porque ela é, afinal, infixa na disposição vocabular encadeada. Não é? O modo apelativo é explicitado em 2 lugares destacados dessa secção, em versos minimais. Cito: porque, entendes, minhas pequenas dúvidas explodem, e ternura, entendes, é ter perdido a voz. Que carreia é esta declinação do verbo entender, para além de colocar en abîme, isto é, alegorizar, a própria condição em situação da leitura do poema, se calhar mesmo de qualquer poema? Não se perfila, de sumenos importância, uma questão colocada nestes termos numa poesia como a de António Franco Alexandre, tão ostensivamente resistente a cumprir os desígnios de um processo cognitivo discursivo. E isto, desde logo, vai ao encontro, precisamente, ou irá ao encontro de um ensaio como o de Olson, Progetic Verse. Não? Ora, se a enunciação apostrófica é, como proponho, hegemónica, ou absolutiza o modo de ser do poema Minhas Pequenas Dúvidas e a Guerra, a sua verdade, digamos, enredada na sua disposição como opus ipsum, não é? Uma espécie de opus ipsum, então não pedirá, nem parece devir, conversa. Não é? Antes se mostra no seu incondicional jeito de chamamento. Não é? Chamar e conversar são maneiras diferenciadas do entendimento demandado pela poesia e muito importam para o valor discricional ou discreto das minhas pequenas dúvidas do poema de António Franco Alexandre. Não? A disposição infixa da linguagem no poema, entretanto, responde pela figura de umas vísceras variáveis, não? E apareceram em vários lugares das secções do poema, fazendo fluxo compósito e diaporético com vísceras inertes, em fuga, não? E vísceras variáveis e vísceras inertes, não? De alguma maneira são uma espécie de possível ou impossível resumo do poema, não? Enfim, a minha leitura visa descrever, neste sentido, alguns aspectos mais relevantes do modo compositivo que insufla o poema, que, como já disse, me parece devedor daquela Composition by Phil de Charles Olson, poeta cujo livro The Distances é explicitamente aludido por António Franco Alexandre em Sem Palavras Nem Coisas. Não? Perda no mundo da vida e da arte de formas estáveis. Não? Esta poderia ser também uma maneira de descrever o ensaio de Olson, com consequências para o poema de António Franco Alexandre. Ou, se quiserem, de entendermos a forma como algo estável. Não? É disto que a poesia de António Franco Alexandre, segundo penso, nos foi falando, não? Durante muitos anos. Não? Sobretudo, enfim, penso na poesia de António Franco Alexandre, até um livro que se chama Quatro Caprichos, de 1999. Não? Para o que mais diretamente me interessa, por exemplo, os próprios corpora nomeados poeta, ou poema, ou arte, ou mundo, não? Na poesia de António Franco Alexandre, perdem evidência. Não? Instala-se melhor, dir-se-ia, no legado de Friedrich Schlegel ou do próprio Hegel, pois há como que uma espécie de parábasis infinita que se alastra, ou que alastrou toda a sua astúcia. Não? O grande telefone que cobre Lisboa. Não? Enfim, é um verso que eu gosto de citar, não é? O grande telefone que cobre Lisboa, não é? Que gosto de citar para dizer precisamente dessa, enfim, de uma espécie de linhagem anti-ecfrástica, não é? Que, do meu ponto de vista, a poesia de António Franco Alexandre demanda, e, de resto, esta questão do anti-ecfrástico parece-me também importante, como já disse, por outras razões, no ensaio do próprio Charles Olson, não? Onde o apelo é não tanto à visualidade, como vimos, não? Mas à oralidade e à respiração. Não?
o desinvestimento do apoio num poema orgânico forte, neste sentido, foi pautando o corpus poemático alexandrino desde os seus inícios. Não? Em Sem Palavras Nem Coisas, na sequência adquirir da teorização do projective verse, a coisa cinética, descarga energética ao processo, deve observância ao ouvido e à respiração, como já vimos, ao verso e à sílaba. Nos termos do poema Universo Animal, outro poema de Sem Palavras Nem Coisas, este jato contrasta com o inútil universo que procura os olhos. Desta guisa, o que se questiona, genericamente na poesia de Franco Alexandre, desta primeira fase, chamemos-lhe assim, é o símil, é a mimese, obviamente. Não? The descriptive function generally have to be watched every second in projective verse because of their easiness and thus their drain on the energy with which composition by field allows into a poem. Não? É outro lugar do ensaio de Olson que, no caso, não traduzi. Não? O mínimo ecfrástico do projective verse, não? Em que se investe, é potenciado pela máquina de escrever, objeto que objetualiza, não? A respiração. Não? Esta objetualidade, como que reconcilia a realidade interior e exterior do poema, ou coloca numa espécie de contínuo sem solução de descontinuidade, não? Implicando ainda assim o seguinte saneamento. Não? Objectism is the getting rid of the lyrical interference of the individual, e recordo isto porque eu já fiz referência a isto, of the subject and his soul, that particular presumption by which Western man has interposed himself between what he is as a creature of nature, with certain instructions to carry out, and those other creations of nature, which we may, with no derogation, call objects. Não? Esta lição de humildade, já vimos, o homem também é uma coisa, é a que leio justamente em outro poema desse primeiro livro, não? De 74, Sem Palavras Nem Coisas, que se intitula precisamente As Coisas, justamente, não? De onde recorto os seguintes versos. Não? Dos olhos nos retiram o olhar que nos cederam. Não? Coisas são, por exemplo, citações, não? Cujo regime pós-eliotiano assiste também, segundo creio, ao generalizado desinvestimento lírico do poeta português. Não? Mesmo o resto estético implicado, pelo menos num primeiro momento, na cinética ou cinética do verso, é afetado pela ironia. Não? Os seguintes versos de um outro livro, posterior, Terceiras Moradas, traduzem o que seja o modo citacional alexandrino. Não? Todas as frases vinham do passado, o sujo buraco da memória. Não? E já por prova se fixe no papel a garatuja. Pertencem estes versos, não, a uma poética, é verdade, posterior a Sem Palavras Nem Coisas, intensificando-se a deflação da solidez ontológica do poeta, dito, a partir de um certo momento, como pardo, bolor, sonoro. Não? Esta é a definição, uma das definições, múltiplas definições que podemos encontrar. Não? Um pardo, bolor, sonoro. Não? Ora, isto, como estarão a dar conta, é uma modelização, precisamente, daquela injunção, não? de Olson, não? De uma poesia projetiva que suspenda enfim, a dimensão subjetiva, a dimensão, digamos, psicoanímica. Não? O poeta é um pardo bolor sonoro. Não? Digamos que uma qualquer subjetividade ou sujeição não passa pelo espaço do poema, suspendido numa aporética entre poesia e literatura, não? Quer dizer, ainda que se tenha dito tudo, não? Como lemos noutro poema de António Franco Alexandre, o lugar não é certo, é uma espécie de pastiche. Não?
Mas voltemos ao poema Minhas Pequenas Dúvidas e a Guerra. Não? Assentemos, pois, que neste poema de António Franco Alexandre, este poema em apreço, na oportunidade que nos congrega aqui, que de um lado temos uma dúvida que versa e do outro uma dúvida que conversa. Não? Distinguem-se pela duração ou subsistência temporal. Não? Enfim, esta é uma distinção que eu não vou ter a oportunidade agora aqui de ampliar, mas esta distinção entre dúvida que versa e dúvida que conversa diz respeito a um ensaio de Willem Flusser, que muito aprecio. Mas, enfim, como se nos propõe no primeiro verso da quinta secção do poema que vos li, minhas pequenas dúvidas não morrem. Não? E esta é a questão. Não é? Minhas pequenas dúvidas não morrem. São, assim, imortais, como insolúveis questões de arte da arte e da filosofia, mais alongadas e mais estáveis, respectivamente. Não? Ao invés da efemeridade da dúvida crítica das ciências, por exemplo, que é precisamente a dúvida que conversa. Não? E é por essa imortalidade que o saber manifesto no final do primeiro verso da quinta secção, discursivamente quebrado em cavalgamentos de variada veemência, será imputável não tanto a um sujeito ou consciência pensante, mas antes às formas e meios que os conformam. Não? Este saber demandado pela poesia alexandrina, não? E quero crer também, enfim, podemos estabelecer um vínculo com a reflexão sobre o projective verse de Charles Olson. Este saber demandado pela poesia é da ordem da intuição, ou, se quisermos, da sublação de um sujeito cognoscente às formas e meios das imortais dúvidas que assim se dizem minhas, como no caso do poema, não tanto por uma agência crítica que delas se apropriasse, mas por uma possessão ou paixão que as sublima. Enfim, nos versos que acabo de vos ler, não? E também agora de citar, não? E por onde pode circular, enfim, há certos momentos na poesia do Franco Alexandre e neste poema de Franco Alexandre em que reconhecemos o tal caráter citacional. Não? Há uns versos concretamente que vos li onde pode circular algum Dante Alighieri empequenecido, não? Onde galos e carroça fazem às vezes de grifo de carro triunfal. Não? A imortalidade daquelas dúvidas versadas desmancha quaisquer garantias ontológicas, sem que todavia se cancele a possibilidade do engate de uma exterioridade. Isto é importante, também o vimos em Olson, não? A pressão do exterior, não? Cosmogonias macro e micro, cenas de escrita ou eróticas, granadas ou matracas. Não? O poema que resiste, digamos assim, enfim, à paráfrase e à própria frase, não? Enfim, que suponha uma espécie de apropriação ecfrástica, não permite, não? Mas as referências às granadas e às matracas, obviamente, dizem respeito à guerra colonial, não? É esse o contexto do poema. Estamos em 1973 e há uma série de referências, não? Aliás, o poema tem mesmo esse título, As Minhas Pequenas Dúvidas e a Guerra. Não? Estas matracas, obviamente, era um nome familiar para um certo tipo de armas, e as granadas. Não? E, aliás, todo o poema joga com a questão da deflagração e da detonação, não? E da violência da deflagração e da detonação, e que aponta também para esse universo enfim, da guerra. Não? Na profusão de verbos que o poema vai enumerando, a única ocorrência do verbo ser, assinalo isto, que é importante, é declinada por um condicional dubitativo e por um saber negativo. É na última secção do conjunto, a sexta, a mais narrativa. Algo como o fim de um encontro amoroso, com algum engate de Camões, mas também de Cesário, não? Tudo isto é especulativo, não é? Enfim, mas percebemos ali qualquer coisa camoniana, qualquer coisa cesariana, onde lemos
não sei se são de gás ou raiva as lágrimas nos pulsos, não é? Enfim. Pois bem, como antecipei, recorta a figura do fluxo diaporético das vísceras variáveis, quarta secção do poema, e das vísceras inertes, primeira secção do poema, para avançar pelo enredo desmanchado de substâncias, qualidades, relações e processos destas minhas dúvidas do poema. Trata-se de um poderoso oxímoro da diaporesis generalizada com que o texto nos confronta. Não? Variabilidade e declinação plural são, neste sentido, uma possível sinopse da forma e meio do poema. Não? Um prodigioso conjunto de verbos se repete e conjuga na diferença. E, sobretudo, chama a atenção, não é? Que, lido e relido o poema muitas vezes, não é? Damos conta que, enfim, há uma espécie de aparente dispersão e multiplicidade de vocabulário, mas que se reduz a 4 ou 5 vocábulos. Não é? E gera um efeito muito estranho, não é? Porque a repetição em poesia, como sabem, digamos, o dispositivo figural da repetição sempre foi uma espécie de suporte mnemónico, não é? E não acontece neste caso. Não é uma repetição que vise a memória, não? Assim, as ditas dúvidas, e veja-se o elenco de verbos que predicam estas dúvidas, não? Estabelecem, furam, espalham, roem, instalam, resistem, dobram, conhecem, mexem, vigiam, multiplicam, decoram, passeiam, ferem, leem, como podemos respigar, não? Só na secção de arranque do poema, na primeira, não? Mas em versão muito enxugada, pois alguns destes verbos são rebarbativos, em jeito de combinatória, eminentemente processual, e não tanto de uma qualquer pulsão obsidiante. Não? Enfim, o poema também não nos parece permitir vincular, não? A obsessão, não é? Da repetição processual e da combinatória processual a uma espécie de pulsão, não é? Ou, enfim, tudo que uma pulsão pode suscitar, não é? A segunda secção, a que mais ostensivamente metapoética se nos apresenta, com a autofiguração do poeta, que é, quer dizer, autoafecção da linguagem, ou se quiserem até, se me permitirem a pequena provocação e piscadela de olho, filologia, como magistralmente propõe Werner Amacher, reduz a processualidade das dúvidas ao verbo explodem. Não é? Mas a expansão prossegue, não é? Na terceira secção, com formas como embatem, moram, arrastam, cortam, hesitam, enumeram, ultrapassam, procuram, aconchegam, vestem, guardam ou vigiam. E a quarta secção, por seu turno, soma ainda às dúvidas, não é? Acendem, fazem, abençoam, acordam, arrancam, cortam, alcatroam, proíbem, avisaram e o reflexivo abrigam-se. O suplemento a este elenco resumido, na quinta secção, limita-se a desatam e volta a ser mais produtivo também na secção terminal e por cause, digamos assim, mais cansada. Não é? Enfim, para continuar a navegar como tenho estado a navegar com o ensaio de Olson nas entrelinhas, é como se, enfim, a respiração se pausasse, não é? E a velocidade da respiração se cansasse, não é? Adormecem, sussurram, movimentam, desejam e sufocam, não é? São os verbos que predicam as dúvidas, não é? Sublinho o caráter abstrato da descrição que vos estou a propor, não é? Mas anota algumas constantes, isto é, alguma visceralidade, não é? E exemplos de desvio, ou seja, de variações, para manter a interpelação das vísceras variáveis e das vísceras inertes que o poema tanto diz como mostra. Não é? Assim, na primeira secção, resistem, ocorrem 4 lugares, pulando para uma
única ocorrência na última secção. Por seu turno, estabelecem, repete-se por igual número na primeira secção, a que acrescentaria por aproximação sinonímica, instalam, duas outras na quarta secção e uma na penúltima. Dobram também se destaca pela sua recorrência, em 3 lugares da primeira secção e uma vez pelo particípio dobrado, na sexta secção, mas como declinação de sujeito. Assim, volto a citar, dobram as espigas nos dentes, dobram lentamente a trela das estrelas, dobram os ossos ao calor dos pátios. E abraço devagarinho com as costas dos ossos, dobrando os cotovelos na gaveta. Acrescentaria ainda ao recorte que estou a levar a cabo, e não esgoto as possibilidades do poema, não é? A casuística da predicação do verbo furar. Não é? Na primeira secção, ocorre em 2 lugares, a que acrescentaria um terceiro por paronímia do verbo ferir. Não é? Furam pelos ossos, furam pelos dedos e ferem as vísceras inertes do silêncio. Já na quinta secção, verifica-se o seguinte caso: furam pelos dentes. E na quarta, também por aproximação paronímica, uma nova ocorrência de ferir. Ferem a água. Enfim, a casuística é francamente numerosa, determinando uma composição que se diria simultaneamente violenta e precisa, fazendo avançar os versos como que movidos por um contínuo de carga e descarga de energia. Não? Exatamente como, enfim, projetava, temática e performativamente, não? O Charles Olson no seu ensaio. Não? As minhas dúvidas, assim, detonam uma veloz dança de figuras surpreendentes e de forma estímulo perceptivo, num movimento simultaneamente dispersivo e, até certo ponto, retentivo. Não? É neste sentido, aliás, que sugeriria a leitura do que parece ser um autorretrato, não? Uma poética, portanto, que temos na segunda secção. Não? Recordo os versos. Não? Escrevo, rumino, peso as estrelas ao fundo da garganta moída, buscando entre polícias de dentes aos ombros uma mancha de vento que nos sirva de céu e um corpo que permita o repouso velocíssimo do esperma. Escrever como ruminar e pesar. Não? Aqui quero crer também com alguma ecolalia nietzschiana. Não? Será uma atividade nem espontânea nem autêntica, como de resto queria que se entendesse o próprio Olson. Não? Pois é uma espécie de trabalho, um trabalho poético, justamente. Não? Os polícias de dentes aos ombros poderá ser assim uma figura do arquivo poético que move o novo. Não? E que ainda move o novo, não? Que não cancela o novo. Não? E o corpo que permita o repouso velocíssimo do esperma, uma figuração especular deste mesmo poema. Não? O que me parece excepcional no poema do António Franco Alexandre, não? É a autonomia, não? Do dispositivo das vísceras variáveis, vísceras inertes, pois a repetição sobre que assenta não nos devolve valências mnemónicas, como já disse, ou até sequer, do meu ponto de vista, sintomáticas. Não é nem pulsão, nem mnemónica. O processo, em rigor, aparenta arbitrariedade na seleção, conjunções e disjunções dispares e aleatórias, resistindo muito embora a uma hermenêutica harmonizadora. Não é? A obsessão da resistência que manifestam os versos de Franco Alexandre é da possibilidade de uma interpretação discursiva. Se tudo isto, no fundo, nos devolverá o poema como encofrado radical, tal não significa que se cancele uma exterioridade sua, como de resto já enunciei. Não é? A guerra. Não é? A guerra. Não é? Que nos idos de 1973 e 74, tanto pode ser uma guerra, não é? A guerra colonial, como afinal qualquer guerra por figuras. Não é? Enfim, e digamos que a guerra pode ser um índice disso a que chamamos realidade, quando não é lido pelas revistas de papel couché. Não é? Estamos sempre em guerra. Não é?
De resto, por outro lado, quero crer que as vísceras variáveis, vísceras inertes, mimetizam em pequeno, não é, o que ocorre em escala macrocósmica, como lemos na primeira secção do poema. Enquanto a galáxia gira em si mesma intensamente inútil, minhas pequenas dúvidas multiplicam os dentes. O que temos aqui é uma espécie de movimento autogiratório externo que afinal sublinha que a repetição não provém de uma interioridade subjetiva que se revelasse. Não é? É partilhada. Não é? As minhas pequenas dúvidas são pequenas, enfim, admitindo trazer à retentiva, é uma questão que não vou aqui explorar, mas eu proporia, não é? Esta coisa do pequeno na poesia do António Franco Alexandre, não é? E aqui muito ostensivamente, trazem à retentiva os consabidos círculos pequenos da Pantera Enjaulada de Rainer Maria Rilke. Não é? Eu acho que isto pequeno do Franco Alexandre vem do Rilke. Não é? Seja como for, o prodígio verbal das minhas dúvidas subsume que sejam o que quer que sejam. Não é? Não serão nem palavras nem coisas, para voltar a conjurar o título do livro, que acomoda o poema que escolhi para, enfim, para esta parte da minha intervenção. O que as mostra, enfim, não conversáveis, são puro chamamento, não? Como seriam para um astrofísico ou um neurocientista, toda aquela conversa para a qual uma coisa é outra coisa. Não? Fórmula em que a linguagem prefaz uma sua condição de meio que se distingue do verso. Não? Na poesia, a linguagem é também pequena, não? Ínfima e mesquinha, como um piolho oculto, um projeto deririsório, como lemos na sexta secção do poema de António Franco Alexandre. Porque o como mediador é uma afecção pura de singularidades. Não? É, assim, a composição que nos devolve o verso como percepção pensante ou pensamento perceptível. Não? E é talvez esta a maneira de melhor vincular o António Franco Alexandre ao Charles Olson. Não? A composition by feel, não? No fundo, devolve-nos o verso como uma espécie de percepção pensante ou pensamento perceptível. Não? O poema de António Franco Alexandre, em pauta, assim, modeliza singularmente, sem se reduzir a ele, o caráter processual que Charles Olson atribui ao verso projetivo. Não? Eu recordo um lugar mínimo do ensaio, e algumas outras coisas vão ficar ainda por dizer, mas que é muito importante para o que acabo de dizer. Não é? One perception must immediately and directly lead to a further perception. Não é? E é isso que temos, de alguma maneira, em amostra, não, não propriamente como representação, mas como amostra, não? No poema de António Franco Alexandre. One perception must immediately and directly lead to a further perception. A verbalidade de um poema pensa de modo diverso ao do verbo logóico. E esta é a dificuldade da poesia. Não é? Porque está feita de linguagem, não é? Obviamente, linguagem verbal, ou pelo menos esta maneira de entender a poesia, ou sabemos bem que há outros modos de entender o poético, não é? E os seus suportes, mas na poesia com suporte verbal, o problema está nesta possibilidade de dois regimes, não é? Do verbo, não é? As minhas dúvidas, insisto uma vez mais, versam, não conversam. Isto é, autorrevelam-se no processo compositivo. Não é? Figuras do poema como os cotovelos ou as axilas, não é? E vejam a forma dos cotovelos e as axilas, não é? São dobras, tematizam esta conjuntura enigmática sem enigma, no fundo, tematizam a modalidade da linguagem na poesia. Autorreflexividade que combina e separa, mas combina e separa no domínio da percepção.
no texto em pauta, não é? Temos-lo mostrado no título e, enfim, nas 6 secções do poema, como expansão sua, não é? Minhas pequenas dúvidas e a guerra, não é? Há aqui uma pausa, não é? Me parece muito importante. Assim, os pares dicção, contradição, continuidade, ruptura, perdem no verso, mas não no modo conversacional, isto é, na linguagem proposicional, na dúvida metódica de quaisquer ciências, a sua consequencialidade lógica, apostos em suspensão perpétua ou desequilíbrio metamórfico, de que, de resto, decorre, se calhar, não é? A imortalidade das minhas dúvidas, do poema de António Franco Alexandre, não é? A apóstrofe e diaporesis generalizada, a do poema apóstrofe e diaporesis generalizada, a do poema, composto, enfim, por conjuntos disjuntos, não é? Oximorónicos e catacréticos, que acontecem na sua transcensão paradoxal, não é? Vísceras variáveis são vísceras inertes, não é? Enfim, fico por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Pedro, nós é que agradecemos. Acho que você trabalhou, na verdade, praticamente uma aula, né, de um texto teórico difícil, né, do Charles Olson, desses 2 conceitos que você trouxe, e especialmente a leitura que você faz nessa profundidade, né, do poema, então, do Antônio Franco Alexandre, que eu não conhecia, né? Então eu não sei se é a mesma sensação dos demais, mas foi uma aula para a qual eu tenho que voltar tantas coisas importantes sobre a poesia e sobre essa concepção de poema, né, que você trouxe, né? Nós temos ainda um tempinho e aqui o nosso colega, então, Fábio, né, o Fábio Roberto Lucas, ele tem uma observação e uma pergunta que eu acho que a gente, então, poderia ler, se você quiser ler, Fábio, pode ler, para que a gente tivesse pelo menos né, um diálogo aí de alguém que também conhece bastante poesia e esse tipo de reflexão que você fez aqui. Então, passo a palavra ao Fábio, para que ele leia e que vocês possam trocar, então, algumas coisas. Muito obrigada, Pedro. Eu realmente agradeço em nome do programa essa sua apresentação. Fábio. Bom, também agradecer muito ao Pedro, apresentação interessantíssima, que me despertou muitas questões, assim, na verdade, acho que tem muita coisa para conversar, né? Eu não, assim, fiquei muito interessado, acho que também não conheço o Antônio Franco Alexandre, nem o Charles Olson, mas esse debate, né, sobre o Estatuto do Verso na alta modernidade, na entrada da pós-modernidade, é algo que muito me interessa. Então, essa discussão da Marjorie Perloff, que você mencionou no começo, me interessa bastante. E eu me lembrei, né, conforme você falava das noções de composition by field e de projective verse, de um texto dela, de 81, que se chama The Linear Fallacy, a falácia linear, né? Em que ela lamentava uma certa redução do verso livre à quebra da linha, ao enjambement. Ela dizia assim, olha, os poetas hoje basicamente perderam, o verso não se sustenta mais formalmente, ele é reduzido à quebra da linha, e a quebra da linha significa a pura pretensão a uma dicção elevada, né? Como se a poesia, então, no que você quebra o verso, você está dando uma piscadela para o leitor, dizendo assim, olha, você tem que ler esse texto com aquela voz diferente, né? Que é a voz da poesia, declamatória e tal, né? Mas que aquilo não se sustenta mais formalmente, né? A crítica que ela fazia nesse texto.
E conforme você me falava, né, do Projective Verse e do Composition by Field, eu vejo que há uma reflexão muito mais densa, né, sobre a constituição do verso. Eu fiquei imaginando se, embora, né, esse texto seja posterior, ele poderia ser pensado dentro desse problema, dentro dessa questão, como uma espécie de resposta, né, a Marjorie Perloff. Uma vez que, bom, aí é um pouco a impressão minha, você mencionou um pouco desse caráter performativo, salvo engano, né, do Projective Verse, e às vezes eu tenho a impressão que a Marjorie Perloff, sobretudo no Poetics of Indeterminacy, né, ela às vezes me parece não fazer muito essa virada performativa, né? Ela, enfim, eu queria te ouvir muito porque é algo que ressoa muito com dúvidas que eu tenho a respeito desse debate. Não, subscrevo e creio que realmente o próprio ensaio a que fiz referência, o próprio texto, o artigo de Marjorie Perloff sobre o ensaio de Olson revela precisamente algum equívoco, não é? Na maneira como ela enfim, lê a operação do Olson, não é? Bom, diria precisamente duas coisas, não é? O ensaio do Olson é um ensaio muito pequeno. Não é? Eu tenho trabalhado com ensaios em geral. Enfim, por exemplo, quando estive aí na última oportunidade, em 2013, estive apenas com 2 ou 3 textos sobre o estilo tardio do Adorno e do Eduardo Said, não? Em todo um curso, não? Enfim, tentámos fazer uma close reading, não? De 2 ou 3 ensaios, apenas, já de si, muito pequenos. Bom, mas isto para dizer, o ensaio do Olson é muito denso, não? Mas é denso de uma maneira estranha, porque, enfim, tem inclusivamente um registro bastante coloquial, não? Um registro muito coloquial. Não? Só que quando começamos, enfim, a fixar-nos e a prestar atenção, não? Às palavras, não? Começamos a dar conta, não? De que não são utilizadas, digamos assim, de forma inocente, se me permitem a expressão, não? Revelam, digamos assim, uma potentíssima, um potentíssimo poder de síntese, não? E de insinuação, e de, enfim, aquilo que não resolve e não pretende resolver, não? Porque grande parte do que ali temos é resultado de intuições, não? Quer-me parecer, não é? De intuições, aliás, é mesmo assumido pelo Olson, não? Mas, em relação à questão do verso, não? O que realmente diria que é magistral no Olson e que vale a pena pensar, não? É precisamente o entender, para já, a forma a partir de uma espécie de generalizada suspensão da fixidez das formas, vamos dizer assim, não? Digamos, uma generalizada metamorfose, não? Ou metamorfose, não? E por outro lado, não? E por outro lado, enfim, o modo como essa generalizada metamorfose, não? É pensada a partir de uma espécie de condição animal, não? Condição animal do humano, não? Que ele diz através, muito simplesmente, não? Da respiração, não? E o ouvido e a fala, digamos assim, não? O ouvido e a fala, não? E como fiz referência ao início, não? Parece-me que parte do lance crítico, hermenêutico, até se quiser, do Olson, que suspende, não? A questão da visualidade, não? Ou não atrai, digamos assim, o visual para as suas reflexões e a reflexão sobre o poético, não? E isto não é propriamente uma coisa líquida, não?
pelo contrário. Não é? Torna a reflexão ainda mais densa. Não é? Porque acaba naquela figura que eu próprio ainda estou a tentar digamos assim, resolver, não pretendo trazer-vos, digamos assim, uma espécie de solução, não é? Do Olson, mas aquela figura enigmática que é da irmandade do pensamento e do ouvido, não é? E a sílaba, e portanto o verso, como uma espécie de filho ou filha incestuosa, não é? Da mente e do ouvido. Não é? Porque o Olson parte da ideia de que, ao contrário, digamos assim, de toda uma grande tradição filosófica, teológica, enfim, poética, não é? O que está mais próximo do pensamento é a oralidade. A oralidade, não é? Portanto, a audição. Não é? E não propriamente a visão. Não é? Claro, o cancelamento digamos assim, na sua analítica do visual, o que faz imediatamente é suspender a dicotomia sujeito-objeto, que marca muita da reflexão poética, teológica, enfim, filosófica, tudo o que quiser. Não é? E coloca, digamos assim, num lugar de trânsito, de tensão, de relação, não é? Interior-exterior, etc. Não é? A própria relação a própria relação do poeta, dos indivíduos com o mundo, não é? Porque precisamente a oralidade é interessante por isso, porque, enfim, há como uma espécie de interiorização, não é? Mas é uma figura, obviamente, é uma imagem. O que acontece verdadeiramente é que há uma espécie de cruzamento que esborrata, não é? Os lugares precisos e ontologicamente estáveis do exterior e do interior, não é? Enfim, do sujeito e do objeto, precisamente. Não é? Ora, isto, claro, torna bem mais complexo o problema do verso livre como simplesmente quebra, não, da linha, não? E eu acho que isso até o próprio Olson subscreveria, porque obviamente é um dispositivo plenamente reificado, quer dizer, e conhecemos todos muito da poesia, precisamente, que é a prosa quebrada, não? Chamamos de prosa quebrada. Mas o Olson, o que quer, na verdade, não? É precisamente, através dessa noção complexa de composition by feel, não? É um verso e um poema, não? Cuja não é propriamente orgânico, não? Nem depende de uma espécie de organicidade estável, não? Depende sim de uma tensão radical entre os seus elementos, não? E é colocar a questão do poema a partir da sua condição inerente relacional e da sua relacionalidade, se me permitem, não? Com a experiência individual, a experiência coletiva, etc., que me parece que é muito potente. Não? E que é muito mais do que aquilo que a Marjorie Perloff, e não, enfim, eu tenho uma grande, como é que não vou ter, não é? Todos temos uma grandíssima admiração pela Marjorie Perloff, não é? Mas quer-me parecer que foi um bocadinho dura com o Olson naquele ensaio que fiz referência de 73, não é? Em que simplesmente faz um exercício, quase poderia ser de um filólogo, assim, um filólogo de uma anterior geração à nossa, não é? Que simplesmente procura influências, não é? E que basicamente diz, o Olson só está a repetir o Pound, que já tinha aqui esta intuição, só que depois quando vamos ver bem, não é? Os exemplos que ela dá, não é? Alguns deles até nem funcionam. Não é? As palavras não coincidem, não é? E enfim, a atenção, não é? Como é que dizer, essas diferenças mínimas, não é? É fundamental. Não é? É fundamental. E claro, depois estaria também o tema do debate do pós-moderno e tudo isso, mas enfim, não vamos entrar por aí. Que eu pessoalmente também não me parece muito necessário nem muito interessante. Eu acho mais interessante precisamente
voltar aos textos, não é? Isto é uma velha regra, velhinha, não é? A regra dos filólogos, não é? De alguns filólogos, não é? E ver exatamente o que é que as palavras fazem, não é? E depois logo se vê, não é? Enfim, como é que passamos, digamos assim, a níveis categoriais mais superiores, não é? Enfim, não sei se respondi, Fábio, peço desculpa, mas certamente teremos a oportunidade de continuar este diálogo. Sim, seria ótimo. Não, e respondeu, sim, reverberou bem. Okay. Eu não sei se eu posso fazer uma segunda pergunta, dá tempo? Rapidinho? Força. É rapidinho, porque o nosso tempo já acabou faz tempo, mas está tão interessante que eu acho que Priscila e eu podemos conceder a você e ao Pedro, né, mais um pouquinho, porque está realmente interessante. Porque, bom, é uma pergunta muito, até de âmbito mais pessoal, né, de prática de leitura mesmo. Bom, toda essa questão que você mencionou a respeito da escuta e tal, acho que tem que, né, mencionar aqui a professora Maria Rosa, que estuda a questão da escuta. Tudo isso que você, né, falou lembrou muito do livro do Jean-Luc Nancy, né, do A Escuta. É por aí mesmo que eu ia fazer a pergunta, porque algo que me deixou bastante admirado na leitura que você faz do poema do Antônio Franco Alexandre é como, e eu tenho muita dificuldade em fazer isso, em analisar poemas longos, como esse, ou como do Herberto Helder, ou como do John Ashbery, toda uma tradição, né, de poemas longos que me parece que tem muito essa dimensão da escuta, desse transbordamento, desse campo de tensões, como encarar esses poemas que se endereçam mais a esse ritmo fluido, né, com o close reading. E o close reading, pela própria definição, é uma metáfora visual. É uma metáfora visual, exatamente. Não, a tua pergunta é totalmente pertinente e agradeço-te imenso porque, enfim, é uma grande, grande pergunta. Claro, tanto a tradição do close reading, a tradição do close reading valeu-se muito precisamente do poema fechado, quer dizer, do poema clausurado, de alguma maneira, um poema como well wrought to earn, e tudo isso. Mas aqui por leitura próxima, close reading, eu entendia sobretudo, obviamente, o prestar muita atenção às palavras, não é? O estar muito próximo do texto, não é? E não propriamente assumir, enfim, pressupostos sequer, enfim, daquilo a que fomos chamando close, e que sabemos bem que chamamos close reading. Porque de resto, o close reading, enfim, é próprio, precisamente enfim, como é que é dizer, uma palavra e uma coisa, ou se quiserem um sintagma e uma coisa, que ele próprio deveria ser revisto, não é? Devia ser revisto, porque, enfim, tive já alguma entrada em algum autor que muito importa para estas questões e que depois vemos que às vezes não funciona exatamente como parece, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte, certo, para voltar à tua pergunta, não é? Certo, essa é talvez uma das questões fundamentais, não é? Como ler, não é? No fundo, voltamos ao início, como ler, não é? Enfim, se quisermos uma tradição, eu não gosto de lhe chamar tradição, mas enfim, uma disposição ou uma composição de poema longo, não é? Não é fácil, sem recorrer, por exemplo, enfim, a dispositivos narrativos ou outros, não é? Não é fácil, não é? Porque, claro, e isto é Olsen, tu disseste muito bem, aquilo a que ele chama tensão, enfim, que define os objetos na composição por campo, não é? No fundo, condulo à noção de ritmo. Não é? E esta é uma das noções mais complicadas em poética, não é? Grandes nomes da teoria se enfrentaram a ela e não sei exatamente se está totalmente resolvida, não é? O que é que chamamos de ritmo? Obviamente quando o ritmo não é, enfim, não é a métrica, quer dizer, não é o ritmo pré-estabelecido. Mas claro, toda a poesia dos nomes até que referiste, e o Franco Alexandre é
um caso excepcional, se me permitem chamar-vos a atenção para este poeta, não é? Português, não é? Porque tem realmente enfim, uma poética que não é exatamente do Herberto, não é nada do Herberto, mas faz coisas que o Herberto não fez, não é? Conversa e com o poema, não é? Que são bem interessantes e que não ficam atrás, não é? Ok. Mas enfim, não sei se respondi uma vez mais, Fábio, mas pronto, isto são coisas que pensa-se às vezes a escrever, não é? Mas, há coisas que é mais fácil de pensar escrevendo. Tá certo. Talvez essa questão do close reading virar uma proximidade aural, né? E não uma proximidade visual, acho que é por aí. Close reading, aí uma coisa quando tu me estavas a fazer a pergunta que eu pensei, o close reading entendido ele próprio como uma espécie de performance, não é? Uma espécie de atualização performativa, não é? do texto. E esta também é uma minha gente, desculpa. Pedro, muito obrigada. Fábio, também muito obrigada pelo diálogo aí. Realmente foi uma tarde muito importante para nós, Pedro. Eu acho que nós fechamos o nosso semestre nessa sequência, né? Viemos da Nathalie Jolana no mês passado, então os outros todos que eu nomeei, e acho que foi uma coisa muito importante, e penso que essa é uma conversa, né, Fábio? Que a gente poderia dar um jeito de continuar com a presença, por exemplo, do Pedro no nosso programa, quem sabe um professor visitante, né? Com a ajuda da FAPESP, porque ele gosta muito de São Paulo, como ele disse, e nós gostamos muito de você, Pedro. Então, Fábio já está aqui também de nosso embaixador para essa prolongação, né, para esse prolongamento dessa conversa. Gente, eu sinto ter que fechar, né? Mas não acaba aqui, então. Então, aqui eu acho que é um começo mesmo, Pedro, de alguma coisa mais profunda dentro do nosso programa, tá bom? E o Fábio aí, né, ajudando isso tudo. Muito obrigada, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Vera, que eu estou vendo, acho que Maria Rosa também estava aí, e as outras pessoas. Gente, um abraço, muito obrigado. Pedro, continuamos conversando. Igualmente. Um abraço. Um prazer. Tchau, tchau.